referência a outra planilha. Então, vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no Calc. Olha só, direto aqui no Calc, a gente vai fazer muito isso. Deixa eu pegar aqui uma planilhinha pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha só, eu vou digitar aqui na célula A1 o valor 10, ok? Agora, eu vou digitar aqui em C1, eu quero mostrar o que eu tenho em A1. Você sabe como é que eu faço isso? Olha só, eu vou colocar igual a 1. Coloquei igual a 1, pronto, mostrei o que eu tenho aqui em A1. Se eu mudar A1 para 20, automaticamente o conteúdo da célula C1 vai mudar também. Percebe isso? Isso que eu quero que você entenda, então, que você perceba, ok? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho aqui a planilha 1, eu vou clicar nesse maisinho e eu vou inserir mais uma planilha, ok? Cliquei aqui, planilha 2. Agora, aqui em C1, eu quero mostrar o conteúdo de A1 da planilha 1. Como é que eu faço isso? Sabe como é que eu faço isso? Então, eu vou colocar aqui igual, olha só, planilha 1 ponto A1. Por que isso? Presta atenção, isso é bem lógico e bem tranquilo. Conceito muito fácil e que cai muito em prova, então presta bastante atenção. Se eu estou na mesma planilha e quero trabalhar com dados, desde só mostrar numa célula ou somar, como a gente vai fazer daqui a pouco, basta eu colocar o endereço da célula, porque eu estou naquela planilha. Agora, se eu estiver em outra planilha e eu quero dados, né? Se eu estou na planilha 2 e eu quero dados da planilha 1, eu tenho que informar para o Calc que esses dados são lá da planilha 1. Porque se eu simplesmente chego aqui e coloco, olha só, igual a 1, o que ele vai buscar para mim? Ele vai buscar o conteúdo de A1 da planilha que eu estou digitando esta fórmula, né? Tudo começa com igual ali a fórmula, olha só, vai dar 0. Então, eu quero A1 da planilha 1. Eu vou colocar o igual, claro, vou digitar o nome da planilha onde está o conteúdo que eu quero buscar aqui. E eu separo o nome de planilha com um ponto do endereço da célula que está esse conteúdo. Olha só, dou Enter, ele buscou o 20 que está em A1 da planilha 1, percebe? E aqui uma coisa muito importante é você lembrar deste ponto. Esse ponto é muito importante, você não pode esquecer desse pontinho não, que separa o nome de planilha do nome de célula, do endereço de célula, certo? Vamos colocar isso numa telinha em branco aqui então, olha só. Igual planilha 1.A1. Então, eu tenho o endereço da planilha, eu tenho o endereço da célula, ou seja, o nome da planilha, o endereço da célula, separados por um ponto. Isso aqui, você que já estudou Excel, você tem que ter muito cuidado, porque no Excel é diferente. Eu não vou falar aqui como que é no Excel para quem não estudou nem pensar nisso, tá? Mas é diferente. E claro que essas exceções, o examinador vai pegar. Ele vai pegar firme nisso. Ele sempre coloca, né? Se ele perguntar assim, qual é o símbolo da referência entre planilhas ou de trabalhar com múltiplas planilhas, ele vai pôr na alternativa A o símbolo que o Excel usa, que é o exclamação, né? E na alternativa B ele vai pôr o pontinho do Calc, claro, na tua prova ele vai se referir ao Calc, certo? Então você tem que ficar bastante atento a isso. Então vamos fazer mais uma coisinha aqui, olha só. Eu vou voltar aqui para o Calc e agora a gente vai colocar aqui em A2, não, B1, a gente vai colocar o número 10, vamos apagar isso aqui. Vamos inserir mais uma planilha, planilha 3. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Planilha 1, eu tenho
o número 20 em A1, certo? Planilha 2, eu tenho o número 10 em B1. Então, o 20 em A1 da planilha 1, o 10 em B1 da planilha 2. E eu quero somar aqui em C1 esse 10 e esse 20. Como é que eu vou fazer? Vamos analisar primeiro aqui fora do calque. Vamos lá, olha só. Vamos pensar assim. Presta atenção, que isso é bem importante para você. Vamos pensar que eu vá somar não é isso ainda. Que eu vou somar aqui A1 e B1. Certo? Isso seria se o meu A1 e o meu B1 estivessem na mesma planilha que eu estou digitando lá essa função. Não é facilzinho isso, né? A gente nem estudou a função soma, mas ela é tranquilo, vai somar, tá? Vai dar ali, se eu tivesse esses dados na mesma planilha, ia somar esses dados que estão ali. Bom, mas olha só, se A1 está na planilha 1, se B1 está na planilha 2, né, o que eu quero lá, aqui é o 20, e aqui é o 10, e eu vou digitar os dados na planilha 3. Né? Eu não posso fazer isso aqui, porque vai dar 0. E o meu resultado tem que ser 30, porque eu não tenho nada em A1 e B1 da planilha 3, concorda? Então, o que eu vou fazer? Olha só, igual, soma, vamos dividir aqui com ponto e vírgula. Eu vou somar A1 com B1. Isso, gente, seria a mesma coisa que essa função aqui, essa formulazinha aqui simplesinha. O que vai mudar aqui? Eu colocar o nome da planilha que está a informação que eu quero, o dado que eu quero, e separar o nome de planilha com o endereço de célula com pontinho. Então, olha só, onde que está B1? Na planilha 2. Então, é muito comum você ter um enunciado, uma história gigante num enunciado, e que fala que um dado está na planilha 1, outro dado está na planilha 2, e você vai fazer essa soma na planilha 3. Gente, isso é comum. Então, você tem que ficar esperto nisso. E veja, o que pega aqui que muita gente acha isso difícil? É porque ele fica uma fórmula longa. Mas quando você compara com essa fórmula curtinha, né, que é fácil de assimilar, você vê que não é tão difícil assim. Que o negócio aqui é, na verdade, tranquilo. Vamos fazer isso lá no calque agora? Vamos lá. Então, aqui por o calque, olha só. Então, eu tenho o 20 em A1 da planilha 1, o 10 em B1 da planilha 2, e agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz ali na telinha em branco. Igual, soma, planilha 1. Deixa eu mudar aqui que tá com o... Aí, agora sim. Planilha 1, ponto, A1. Então, nome de planilha, ponto, endereço de célula, ponto e vírgula aqui é o E. Estou somando A1 da planilha 1 com planilha 2, ponto, B1. Estou somando o B1 da planilha 2, dou Enter e aqui deu o 30. Se eu vir aqui na planilha 1, mudar esse 20 para 50, olha só, o que vai acontecer lá na planilha 3? Mudou também o resultado. Claro, né? Vai mudar também esse resultado, ok? Outra coisa bem importante que a gente tem que saber é a seguinte. Olha só, eu vou vir aqui em planilha 1 e vou clicar com o botão direito em planilha 1. O que acontece quando eu clico aqui com o botão direito? Ele aparece esse menuzinho de contexto e eu tenho aqui a opção de renomear a planilha, tá vendo só? É aqui que eu vou clicar, presta atenção então. Botão direito,
renomear e eu vou dar outro nome para essa planilha. Eu vou dar o nome de Kátia. Olha só, planilha Kátia, tá aqui para renomear. Ok, agora vamos lá para a planilha 3. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu colocar aqui para você que é melhor. A planilha 1 foi renomeada após eu ter digitado essa fórmula. E mesmo assim, automaticamente, né, teve ali a alteração. O Calc fez essa alteração automaticamente. E outra coisa que eu quero que você perceba é a seguinte. Vamos lá para telinha em branco aqui, olha só. Vou até colocar mais uma aqui. Eu quero que você perceba o seguinte. Se aparecer na tua prova, igual Kátia, ponto A1, pontinho, igual janeiro, ponto B5. O que eu tenho aqui? Alguns exemplos para você. Aqui, olha só, se eu tiver sempre qualquer nome, aí eu tenho um pontinho, endereço de célula, é porque isso aqui é nome de planilha. Quer dizer que é a célula B5 da planilha janeiro. Quer dizer que é a célula A1 da planilha Kátia, ok? Então, esse assunto aqui de referência entre planilhas, múltiplas planilhas, ele é importantíssimo. Professor, eu posso também me referir a um outro arquivo? Pode, mas a gente não vê isso ser cobrado em prova, não. Então, a gente trabalha aqui dentro daquilo que cai, porque se a gente for ver toda a informática, a gente vai ficar aqui, não vai dar tempo para o edital, não. Né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com isso. É claro que, se você percebe, se você pensa assim, esse conteúdo pode cair, pergunta para mim, eu respondo você, porque às vezes é mãe de Ná soprando no teu ouvido. Faço até um vídeo aqui para todo mundo, ok? Bom, então vamos continuar aqui. Agora, aqui tem um exemplo para você, né, no teu material, enfim, que você pode também trabalhar com esse exemplo aqui, tá? Eu costumo fazer muito, assim, material bonitinho, mas na aula eu gosto de construir o conhecimento, eu gosto de rabiscar um pouquinho mais na aula, tá? Aqui a gente tem a função soma, que a gente já falou sobre a função soma, então agora a gente vai passar para a função média. Então, a gente está falando aqui das funções básicas, tá? Então, agora a gente está entrando nas funções. Vamos lá, função média. Vamos colocar isso numa telinha em branco aqui, então, olha só. Igual planilha 1.A1. Então, eu tenho o endereço da planilha, eu tenho o endereço da célula, ou seja, o nome da planilha, o endereço da célula, separados por um ponto. Isso aqui, você que já estudou o Excel, você tem que ter muito cuidado, porque no Excel é diferente. Eu não vou falar aqui como que é no Excel para quem não estudou nem pensar nisso, tá? Mas é diferente. E claro que essas exceções, o examinador vai pegar. Ele vai pegar firme nisso. Ele sempre coloca, né? Se ele perguntar assim, qual é o símbolo da referência entre planilhas ou de trabalhar com múltiplas planilhas, ele vai pôr na alternativa A o símbolo que o Excel usa, que é o exclamação, né? E na alternativa B ele vai pôr o pontinho do Calc. Claro, na tua prova ele vai se referir ao Calc,
certo? Então, você tem que ficar bastante atento a isso. Então, vamos fazer mais uma coisinha aqui, olha só. Vou voltar aqui para o Calc, e agora a gente vai colocar aqui em A2, não, B1, a gente vai colocar o número 10, vamos apagar isso aqui. Vamos inserir mais uma planilha, planilha 3. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Planilha 1, eu tenho o número 20 em A1, certo? Planilha 2, eu tenho o número 10 em B1. Então, o 20 em A1 da planilha 1, o 10 em B1 da planilha 2. E eu quero somar aqui em C1 esse 10 e esse 20. Como é que eu vou fazer? Vamos analisar primeiro aqui fora do Calc. Vamos lá, olha só. Vamos pensar assim. Presta atenção, que isso é bem importante para você. Vamos pensar que eu vou somar... não é isso ainda. Que eu vou somar aqui A1 e B1, certo? Isso seria se o meu A1 e o meu B1 estivessem na mesma planilha que eu estou colocando, digitando lá essa função. Não é facilzinho isso, né? A gente nem estudou a função soma, mas ela é tranquilo, vai somar, tá? Vai dar ali, se eu tivesse esses dados na mesma planilha, ia somar esses dados que estão ali. Bom, mas olha só, se A1 está na planilha 1, se B1 está na planilha 2, né, o que eu quero lá, aqui é o 20, e aqui é o 10, e eu vou digitar os dados na planilha 3. Né? Eu não posso fazer isso aqui, porque vai dar 0. E o meu resultado tem que ser 30, porque eu não tenho nada em A1 e B1 da planilha 3, concorda? Então, o que eu vou fazer? Olha só, igual, soma... Vamos dividir aqui com ponto e vírgula. Eu vou somar A1 com B1. Isso, gente, seria a mesma coisa que essa função aqui, essa formulazinha aqui simplesinha. O que vai mudar aqui? Eu colocar o nome da planilha que está a informação que eu quero, o dado que eu quero, e separar o nome de planilha com o endereço de célula com pontinho. Então, olha só, onde que está B1? Na planilha 2. Então, é muito comum você ter um enunciado, uma história gigante num enunciado, e que fala que um dado está na planilha 1, outro dado está na planilha 2, e você vai fazer essa soma na planilha 3. Gente, isso é comum. Então... você tem que ficar esperto nisso. E veja, o que pega aqui que muita gente acha isso difícil? É porque ele fica uma fórmula longa. Mas quando você compara com essa fórmula curtinha, né, que é fácil de assimilar, você vê que não é tão difícil assim. Que o negócio aqui é, na verdade, tranquilo. Vamos fazer isso lá no Calc agora? Vamos lá. Então, aqui por o Calc... Olha só, então eu tenho o 20 em A1 da planilha 1, o 10 em B1 da planilha 2, e agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz ali na telinha em branco, igual, soma, planilha 1, deixa eu mudar aqui que tá com o, aí, agora sim, planilha 1, ponto, A1, então, nome de planilha, ponto, endereço de célula, ponto e vírgula aqui, é o E, estou somando A1 da planilha 1 com planilha 2, ponto B1. Estou somando o B1 da planilha 2, dou Enter e aqui deu o 30. Se eu vir aqui na planilha 1, mudar esse 20 para 50,
Olha só, o que vai acontecer lá na planilha 3? Mudou também o resultado. Claro, né? Vai mudar também esse resultado, ok? Outra coisa bem importante que a gente tem que saber é a seguinte. Olha só, eu vou vir aqui em planilha 1 e vou clicar com o botão direito em planilha 1. O que acontece quando eu clico aqui com o botão direito? Ele aparece esse menuzinho de contexto e eu tenho aqui a opção de renomear a planilha, tá vendo só? É aqui que eu vou clicar, presta atenção então. Botão direito, renomear, e eu vou dar outro nome para essa planilha. Eu vou dar o nome de Kátia. Olha só, planilha Kátia, tá aqui para renomear. Ok, agora vamos lá para a planilha 3. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu colocar aqui para você que é melhor. A planilha 1 foi renomeada após eu ter digitado essa fórmula. E mesmo assim, automaticamente, né, teve ali a alteração. O Calc fez essa alteração automaticamente. E outra coisa que eu quero que você perceba é a seguinte. Vamos lá para telinha em branco aqui, olha só. Vou até colocar mais uma aqui. Eu quero que você perceba o seguinte. Se aparecer na tua prova, igual Kátia, ponto A1, pontinho, igual janeiro, ponto B5. O que eu tenho aqui? Alguns exemplos para você. Aqui, olha só, se eu tiver sempre qualquer nome, aí eu tenho um pontinho. Endereço de célula é porque isso aqui é nome de planilha. Quer dizer que é a célula B5 da planilha janeiro. Quer dizer que é a célula A1 da planilha Kátia. Ok? Então, esse assunto aqui de referência entre planilhas, múltiplas planilhas, ele é importantíssimo.